Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Irmãos, pode se assentar. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de um tema que todo começo de ano é um dos temas mais importantes para nós, né? Quando nós começamos a pensar em sonhos, em planos, em coisas que nós queremos e almejamos fazer durante o ano, né? Quando nós pensamos em sonhos, podem ser várias coisas, né? Podem ser sonhos de adquirir alguma coisa, pode ser sonhos de conquistar algo profissionalmente, algo emocional, pode ser, né? Às vezes as pessoas querem ter um relacionamento, às vezes as pessoas querem adquirir mais amigos, querem construir uma rede de relacionamentos maior. Então, sempre quando nós começamos um ano novo, nós falamos a respeito de sonhos. E hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito da trajetória de um sonhador, a história de José do Egito. Rapidamente, eu vou falar um pouco a respeito da biografia desse personagem bíblico tão importante, que eu sei que muitos de vocês já conhecem a história de trás para frente, salteado, aonde se encontra, né, que está em Gênesis, do capítulo 37 até o final do livro, né, são vários capítulos a respeito da vida de José. Mas nós vamos falar um pouco a respeito dos sonhos de José e de como ele chegou ao final de sua vida, sendo uma pessoa conquistadora, uma pessoa de sucesso, mas não simplesmente porque ele alcançou o sucesso em si, profissionalmente, os sonhos que Deus tinha para a vida dele foram completados, mas hoje eu quero trazer para vocês a respeito das inúmeras dificuldades e tribulações que aconteceram na vida dele e por que ele chegou aonde ele chegou, né? Tudo na vida nós temos uma trajetória, como essa imagem exemplifica para nós, né? No final dela existe algo escondido, como nós pensamos na nossa vida. Às vezes nós não estamos satisfeitos com o estado atual, nós pensamos, olha, eu quero alcançar algo novo, eu quero alcançar algo diferente. Mas qual é a trajetória? Muitas das vezes a nossa vida pode parecer essa ponte, que cada passo dá um pouco de medo. Imagina você agora nessa ponte, ela balançando, balançando. Aí passa um ventinho, ela balança mais e começa a fazer barulho. E você sabe que tem algo lá no final. Só que a trajetória, nós estamos dispostos a encarar? E a trajetória, nós estamos dispostos a lutar e a aprender, inclusive com as nossas derrotas, com os nossos tombos, com as nossas dificuldades? Quem era José? Acho que deu um probleminha no slide aqui. Peraí. Acho que deu um pouquinho... deixa eu ler ali para baixo, ali deu um probleminha de configuração, né? Essa história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel, que era Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Esse é o primeiro problema da história. José, ele aparece como o filho querido, o filho amado, o filho de alta estima. Ou seja, ele era uma pessoa que já nasceu para ter sucesso, certo? Por quê? Porque ele era o filho preferido de um patriarca que tinha muitas propriedades, ele era o filho preferido de um homem abençoado por Deus, e todos os seus irmãos o odiavam porque ele era esse filho preferido. José, ele já aparece na história como alguém privilegiado, ele já aparece na história meio que como um passo à frente dos seus demais irmãos. Então ele era uma pessoa que já tinha tudo para dar certo, vamos dizer assim. E quantos de nós, às vezes, passamos por essas temporadas na nossa vida? Quando nós pensamos, olha, está tudo favorável para mim. Está sendo a melhor fase da minha vida. Está sendo o momento que eu estou adquirindo, está sendo o momento que eu estou fazendo, acontecendo, que eu estou construindo qualquer coisa na minha vida que eu estou construindo, não estou sendo impedido, estou tendo sucesso. Muitos de nós podem parecer com José,
que tinha tudo na mão para ser uma pessoa bem-sucedida. Só que José enfrentava oposição. E José não tinha maturidade. Nós vemos ali que ele contava ao pai a má fama deles, né? Então, quando eu penso em José, eu penso que ele era um menino muito mimado. É o que a gente vê aqui. O que aparenta ele é que ele sabia que ele era paparicado, que ele era querido, e por isso ele provocava os irmãos deles. Às vezes a gente pensa que José era bonzinho, aquele menino. Eu acho que não. Ele chegava e provocava, ele falava para o pai como os irmãos deles faziam arte, os irmãos deles chegavam tarde em casa, falavam dos relacionamentos dos irmãos deles. Com certeza ele era esse tipo de pessoa, e por isso ele tinha essa dificuldade com seus irmãos. Aí o que aconteceu, pessoal? Eu vou dividir a história dele em alguns capítulos. Mas primeiro, vamos refletir. Se todos nós pudéssemos visualizar o fim de todas as coisas. Você para visualizar o fim das coisas? Acredito que sim. Quando nós planejamos algo, quando nós temos algum sonho, quando nós queremos adquirir algo, nós já não pensamos no fim das coisas? Bem, eu já queria mostrar para vocês o fim de José. Primeiro, fala a respeito dos sonhos dele. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ele disse: ouçam o sonho que tive. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós. E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Então, além dele já ser paparicado, dele já ser o filho mais amado, ele ter aquela túnica bonitona lá, de diversas cores, enquanto os irmãos não tinham nada. Além de tudo isso, ele ainda tinha sonhos de que ele seria o maior de todos, de que os irmãos dele iriam se prostrar diante dele. Ele sendo o mais novo, de forma alguma isso poderia acontecer. A cultura judaica, a questão da honra do filho mais velho, da herança do filho mais velho, daquilo que ele adquiria por ser o filho mais velho, era algo muito forte. E nada poderia ir contra isso. E José falou para eles que ele iria reinar. Isso está em Gênesis 37, meus irmãos. Olha o que acontece em Gênesis 42. Já mudou tudo. José era o governador do Egito. E era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. Ele lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. Ou seja, aqui nós já vimos o fim de todas as coisas. José teve um sonho, certo? Por mais irreal que seja, e no capítulo 42 ele se cumpriu. Se nós tivéssemos a capacidade de fazer isso com as nossas vidas, não seria muito mais fácil? Se nós já tivéssemos a capacidade de já ver o fim de todas as coisas? Essa é a nossa dificuldade com planos. Porque nós fazemos eles já projetando o final deles. Já projetando lá na frente como a gente quer que aconteça, como que vai acontecer, que roupa a gente vai estar usando quando a gente for receber aquela bênção, como que vai ser o namorado, marido, esposo, como que vai ser o emprego, como vai ser tal. E isso nos acarreta de ansiedade. E às vezes as coisas que nós temos que aprender durante essa trajetória, às vezes nós não focamos nisso. E é nisso que eu quero focar agora. Porque entre aquele capítulo, aquele pedaço do capítulo, e esse, acontece muita coisa. Primeira coisa, o fundo do poço. O que aconteceu com José? Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Meus irmãos, às vezes nós começamos planejando as coisas, mas nós estamos no fundo do poço. Às vezes nós estamos numa situação de total impotência. Às vezes nós estamos numa situação de extrema dificuldade. Foi o que aconteceu com José. Por ele ser paparicado, os irmãos dele chegaram nele e falaram: vamos matá-lo. Vamos matá-lo, porque assim nós não precisaremos mais ouvir as coisas que ele nos falam. Nós poderemos seguir adiante sem ter que ficar aguentando esse pirralho, esse metido. E eles falaram: vamos matá-lo. Só que o que aconteceu, meus irmãos? Mesmo no fundo do poço,
José teve um livramento, pois falaram, não tirem a sua vida. E acrescentou, no caso Rúben falando, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. E como que a gente conclui isso, pessoal? Apesar de ir ao fundo do poço injustamente, Deus poupou a vida de José, demonstrando seu cuidado e proteção, mesmo em meio ao ódio e à violência de seus irmãos. Meus irmãos, a vida de José foi poupada. Muitas das vezes nós temos dificuldades em entender os planos e propósitos de Deus, porque às vezes nós nos encontramos numa situação adversa. Assim como José estava no fundo do poço. José estava, como diz ali, sem água, sem luz. Ele estava numa situação muito embaraçosa. Mas uma coisa que nós devemos pensar e ter esperança é que Deus, todos os dias, nos tem poupado a vida. Amém? Deus todos os dias tem nos poupado a vida. Todos os dias nós temos tido uma nova chance para fazer as coisas, para nos livrar do fundo do poço. José ele poderia simplesmente pensar, olha, eu estou aqui no fundo do poço. Mas de repente Deus usou a vida do irmão dele para resgatar-lhe a vida e dar a ele uma nova chance. E eu acredito que para o ano de 2019 é isso que nós temos que pensar. Estamos às vezes em situações adversas, às vezes nós estamos numa situação difícil como José, teve um sonho tão grandioso e logo depois se viu no fundo de um poço por causa de ciúme, de inveja, de oposição. Nós temos que pensar no lado negativo da coisa, ou nós temos que pensar que todos os dias Deus tem nos poupado a vida. Que todos os dias Deus tem nos dado uma nova oportunidade. Tem nos dado o sopro de vida para seguir adiante e fazer algo diferente e fazer coisas que o agradem. E esse é o desfecho do primeiro capítulo da vida de José, meus irmãos. Lembrando que ele alcançou tudo aquilo que Deus projetou para ele, mas ele teve que agir de determinadas maneiras. Capítulo 2 da vida dele, ele foi vendido como escravo. Vocês acham que ele foi resgatado, poupado a vida, e os irmãos dele não iriam fazer nada? Não. Os irmãos dele venderam ele como escravo. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Aí você pode pensar, não, mas o que é pior? Perder a vida ou ser um escravo? Né? A gente sabe de histórias, né? Histórias, independente se é história do Brasil, história geral, que muitos dos escravos, né, na época da escravatura, eles preferiam morrer do que ser escravos. Nos navios negreiros, a gente sabe na história que muitos se atiravam no mar só para não serem escravos. Então, o que é melhor, perder a vida ou ser escravo? José, ele acreditava que em tudo Deus tinha um propósito. Que se Deus o livrou da morte, se Deus o livrou e o deu mais uma chance, ele poderia fazer algo diferente. Então, o que aconteceu com ele? Uma oportunidade em meio ao desastre. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Mesmo fora de sua terra e aparentemente totalmente fora dos propósitos de sua vida, José foi honrado e estimado devido à sua perseverança e seu desejo e entusiasmo de em tudo fazer o seu melhor. Meus irmãos, vocês já ouviram aquele termo, né? Quando você tem um limão, né? Faça uma limonada. Se a vida lhe der limões, faça uma limonada. Foi justamente o que aconteceu com José. José perseverou. Mesmo sendo vendido como escravo, Deus abriu uma porta maravilhosa para ele, porque ele foi justamente vendido como escravo para a casa de um homem muito poderoso, que era Potifar, que era um dos chefes do exército de Faraó.
E José, quando ele chegou na casa de Potifar, como um escravo, vocês acham que ele se lamentou ou deu o seu melhor em tudo que ele fazia? A segunda opção, com certeza. Senão ele não tinha chegado onde ele chegou. Potifar o tornou administrador de todos os seus bens. Tornou ele o primeiro de sua casa, mesmo sendo um escravo hebreu. O que isso nos traz? Qual é a lição disso tudo? De que às vezes você não está no lugar ideal. Às vezes você desvia o seu curso e parece que você nunca vai voltar. Às vezes você desvia o seu curso daquilo que você pensa ser os propósitos de Deus, e ao invés de você se ajustar, de você dar o seu melhor onde você está, ao invés de você ser útil, ao invés de você pensar, apesar de eu estar nesse momento, neste lugar, eu posso ser uma pessoa diferente. Eu posso fazer as coisas de uma forma que agrade a Deus, e eu sei que Deus vai alinhar os propósitos da vida dele, da minha vida com os sonhos dele. Então essa é uma outra lição que José nos traz. Perseverança, meus irmãos. Se existe uma palavra para 2019 é perseverança. Todos nós temos visto rumores de crise, rumores de piora de crise, apesar do cenário político brasileiro, fora do Brasil nós vemos rumores. Nós vemos muitas notícias difíceis, complicadas, mas Deus nos chama à perseverança, a fazer como José. Apesar de tudo parecer que vai dar errado, conseguir fazer as coisas de uma forma que a vida dele seja honrada. E eu creio que todos vocês serão honrados nesse ano de 2019, amém? Nós precisamos acreditar nisso, meus irmãos. Porque se nós estamos seguindo a mensagem de Cristo, se nós temos seguido a palavra, se nós temos buscado a presença dEle, se nós temos confiado nele, nós precisamos crer que nós seremos honrados, que Deus irá nos honrar. Não quer dizer que não haverão tribulações, dificuldades. Não quer dizer que nós sejamos melhores do que todos os outros. Mas sim, nós somos nação eleita, sacerdócio real. Nós somos povo santo, nós somos povo escolhido de Deus. Povo para ser igual a José, que mesmo num cenário adverso, mesmo numa situação complicada, fez a diferença. E o que aconteceu? Às vezes nós achamos, nossa, agora José está por cima, né? José agora conseguiu um alto cargo, agora ele está na casa de Potifar, ele é o administrador dos bens, daqui a pouco ele vai conseguir a liberdade dele. E o que vai acontecer? Como eu já mostrei para vocês lá no começo o que acontece, você pode pensar, José, daqui a pouco ele vai receber uma promoção, por isso que ele vai chegar governador do Egito, né? Tipo, Potifar vai libertar ele não vai ser mais escravo, o faraó vai ver como ele é bom, e ele vai conseguir várias promoções, como é no mundo comum, né? Vai conseguir várias promoções até chegar a governador. Mas isso não acontece, pois havia ainda mais testes. Havia ainda mais coisas para José passar antes de chegar a isso. Uma prova de sua fidelidade. Existia uma mulher, meus irmãos, que era a mulher de Potifar. E ela encanou com José. Ela encanou com ele. Ela olhava ele e ela queria que ele se deitasse com ela. Ela queria levar ele para a cama, ela queria ter relações com ele, ela olhou para ele e falou, não, é esse cara que eu quero. E ficava em cima, e ficava em cima. E ele sempre fugindo, sempre evitando. Mas teve um dia que o que aconteceu? Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse, vejam, esse hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ou seja, além de tudo que José fazia, além de toda a sua fidelidade, sua busca, o seu comprometimento com Deus e com os homens, precisava acontecer isso com José? Por quê, né? Por que precisava acontecer isso com José? Tantos homens, né, para essa mulher seduzir, tantos homens que facilmente iriam para a cama com ela, né? Uma mulher de alto nível, com certeza uma mulher muito bonita, uma mulher muito rica. Muitos homens queriam. Qualquer outro homem talvez cederia à tentação, mas foi justamente com José. Por quê? Porque Deus queria prová-lo. Deus queria demonstrar e trazer aquilo que estava no coração dele. Deus queria um homem aprovado para que ele fosse cumprir os propósitos dele no Egito.
E qual foi o preço da pureza e do caráter dele? Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Ou seja, José teve uma provação séria e dura, porém vencida pela sua fidelidade a Deus e aos homens. Apesar de tudo parecer perdido, mesmo assim, Deus ainda estava com ele, e sua fé o fez bem-sucedido, inclusive em lugares que ele não gostaria de estar. Meus amados, José foi nomeado chefe até da prisão. Vocês veem como não é o lugar que transforma a pessoa? Às vezes nós pensamos nisso, mas se nós somos fiéis, nós transformaremos o lugar onde nós estivermos. Às vezes nós pensamos, nós somos poucos. Às vezes nós falamos do cenário político, né? Uma só pessoa lá não vai conseguir mudar. Realmente, é muito difícil da pessoa mudar um sistema. Mas pessoas como José, que mesmo em uma tentação tão séria, tão difícil, mantiveram sua posição, o seu caráter, Deus exalta a vida dessas pessoas e colocam elas em cargos de liderança, colocam essas pessoas como influência e honram a vida dessas pessoas onde elas estiverem. Vocês veem como a vida de José, apesar de não parecer, ela está em ascensão? Vocês conseguem ver isso comigo? Às vezes parece que não, sabe? Foi vendido como escravo, virou empregado de um egípcio, né? Alguém fora da sua tribo. Agora foi para a prisão. Mas, meus irmãos, olha o tanto de teste, olha o tanto de provação, olha o tanto de coisa que vem acontecendo com José, e ele vem demonstrado a confiança que ele tem em Deus. Ele tem se tornado uma pessoa aprovada. E já terminando, eu gostaria de chamar o pessoal da equipe de louvor, já pode subir aqui, para a gente estar ministrando a igreja juntos. Capítulo 4, meus irmãos, nós já estamos indo para a intervenção sobrenatural. O que aconteceu com José? Na prisão, ele cuidava da prisão, ele era uma pessoa de liderança, mas Deus deu dons para ele, dons de revelação de sonhos. E ele conseguia revelar todos os tipos de sonhos com a ajuda de Deus. E tinham duas pessoas na prisão, que eram um carcereiro, que era um padeiro e um copeiro, que eles foram presos pelo rei, e eles tiveram dois sonhos, muito similares. E José interpretou para cada um deles, e aconteceu como deveria acontecer. Só que o copeiro do rei voltou ao trono e José disse para ele, né? Primeiro eles falaram, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete, disse-lhes José. Não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Só que depois que ele contou e interpretou, o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. José falou para ele, olha cara, quando você voltar lá para a corte, quando você tiver um encontro com o rei, fale sobre mim. Fale como eu revelei os sonhos. Fale como eu tenho sido fiel. Fale como eu tenho agido aqui na prisão, para que eu consiga talvez liberdade, para que eu consiga algo melhor. Porém, ele se esqueceu dele. Só que o que acontece? Passaram alguns anos e José teve a ascensão. O rei teve um sonho muito complicado, um sonho muito difícil de interpretar. E era um sonho que dizia a respeito do futuro do Egito. O faraó teve um sonho a respeito do futuro do Egito, a respeito de tempos de seca e tempos de abundância. E ele não conseguiria interpretar esse sonho. Aí o copeiro lembrou-se dele e disse, pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E o que aconteceu? José revelou os sonhos a Faraó. Meus irmãos, às vezes nós estamos buscando em Deus evolução, estamos buscando em Deus uma nova temporada, buscando coisas novas. Mas às vezes as coisas se transformam, mudam,
com uma intervenção sobrenatural de Deus, com algo diferente mesmo, como aconteceu com José. Apesar de toda a sua fidelidade, de o quanto ele era um bom administrador, uma pessoa de boa índole, o dom que Deus deu diretamente para ele fez a diferença naquele lugar. Aí Faraó disse para ele: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. José foi agraciado com dons, sabedoria e talentos inimagináveis, porém que foram utilizados após a ter sua paciência e bondade postas à prova. Deus agiu de forma poderosa para cumprir suas promessas apenas após ter refinado e comprovado o caráter de José. Meus irmãos, José teve que ser muito paciente para poder receber o presente de Deus, que era a realização de seus sonhos. Ele teve que esperar no cárcere, sendo esquecido, mesmo após ter revelado os sonhos, agindo de forma correta. Às vezes nós nos pegamos pensando nisso, né? Olha, eu tenho feito tudo tão certo. Eu tenho buscado a Deus, eu tenho honrado a Deus, eu tenho vindo à igreja, eu tenho dado meu dízimo, eu tenho trabalhado duro. Então por que eu tenho que esperar? Por que a recompensa não pode vir mais rápido? Por que as coisas não podem acontecer mais rápido? E quando eu olho para a vida de José, eu me envergonho. Porque José teve que esperar muito mais do que eu. Porque José ele teve que ter muito mais paciência do que eu. Ele enfrentou muitas dificuldades além do que eu posso imaginar. Só que ele foi honrado e se tornou agora sim o governador do Egito. Só que o que aconteceu, meus irmãos? Ainda existiam fantasmas do passado. Ainda existiam. José chegou no ápice. Os sonhos dele se concretizaram. Ele se tornou rei, governador, se tornou uma pessoa muito bem vista no governo. Porém, ainda existiam fantasmas do passado. E os irmãos de José voltaram para o Egito para comprar mantimentos. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões e vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. Aí José teve que fazer um teste final. Essa foi a última aprovação dele. Ele já havia alcançado o mais alto posto. Porém os irmãos dele voltaram. Ou seja, ele teve um encontro com o passado. Ele teve um encontro com aquilo que aconteceu lá atrás, quando ele ainda era um garoto sonhador. E esses irmãos vieram para comprar mantimento. E José começou a aplicar vários testes para eles, para ver o que havia no coração deles. Eles vieram buscar mantimentos e quando eles voltaram para sua terra, José colocou o dinheiro na bolsa deles. Ou seja, para acusá-los injustamente de roubo, mas para entender como eles iriam se posicionar. E José, enquanto ele esteve no Egito, ele teve um outro irmão mais novo chamado Benjamim. E esse irmão, ele era muito querido também por seu pai. E nesse último teste, quando eles foram voltar novamente para sua terra depois de pedir mantimentos, José pediu para que colocassem o cálice do rei nos mantimentos de Benjamim. E quando eles voltaram, José foi lá, rasgou o saco, pegou a taça e disse aos seus irmãos: olha, vocês podem voltar, mas com esse aqui eu vou ficar. E era o irmão mais novo. Ele falou: olha, com esse aqui ele vai ficar preso, porque só ele desobedeceu, vocês podem voltar. Então o irmão mais velho disse: agora pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso agora te peço, por favor,
Deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem, e permite que ele volte com os seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Então José responde aos seus irmãos: cheguem mais perto. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Deus realizou os sonhos de José, transformando o mal em bem. Tudo que os irmãos fizeram para ele, tudo que eles desejaram mal, tudo que nós vimos do começo da vida de José até agora, todas as coisas ruins que aconteceram com José foram transformadas em bem. José disse para os seus irmãos quando seu pai morreu, que eles ficaram com medo dele abandonar a eles: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José venceu todos os testes, meus irmãos. Ele passou por todos os tipos de testes de caráter. Quais foram os aprendizados dele? Primeiramente, esperança. Quando ele foi jogado no buraco, ele teve que ter esperança. Ele teve que acreditar que aquilo não era o fim dele. Quando ele foi vendido, ele teve que ter perseverança, para mesmo num cenário de escravidão, mesmo num cenário tão difícil, uma terra distante, ser perseverante. Ele teve que ter fidelidade quando ele foi posto à prova. Fidelidade, manter-se fiel, manter-se íntegro em todos os momentos, principalmente nos momentos mais difíceis. Depois o que ele teve que ter? Paciência, ele teve que esperar o momento certo. Apesar de estar fazendo todas as coisas de forma correta, apesar de estar sofrendo, apesar de se manter fiel, ele teve que ter paciência. E por último, ele teve que ter amor. Ele teve que perdoar. Ele teve que abraçar aqueles irmãos que o venderam lá atrás. E enquanto ele se preparava para isso, os irmãos dele também eram preparados por Deus na terra deles. Porque quando os irmãos vieram para o Egito, vocês percebem, eles eram outras pessoas. Eram pessoas mais maduras, pessoas arrependidas, pessoas que conviveram com o peso de ter vendido o irmão, não sabendo do seu paradeiro, talvez pensando que ele havia morrido. Então Deus cuidou de todo o cenário. Mas para finalizar, eu gostaria de falar para vocês que em nossos planos e em nossos sonhos permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior destes é o amor. Eu gostaria de te convidar para que em 2019 haja como José. Haja como José. O mal que lhe seja imposto, as coisas ruins que acontecem, as adversidades, as demoras, as dificuldades, que elas sejam transformadas em bem. Que Deus transforme elas em bem na sua vida, para que você adquira todas essas qualidades. Mas a maior de todas é o amor. Se José não tivesse amor, ele nunca teria alcançado o que ele alcançou. Amor à sua família, amor a Deus acima de todas as coisas. E eu gostaria de te convidar a estudar esse personagem durante esse ano. Que você possa buscar na Bíblia, que você possa buscar referências desses personagens bíblicos, dessas pessoas que enfrentaram tantas dificuldades, mas que receberam a recompensa no final. E hoje são lembradas, nós falamos delas, porque elas confiaram e acreditaram em Deus. Se coloque em pé, nós estaremos cantando uma canção que fala a respeito dos sonhos de Deus.
E eu gostaria de convidar a equipe de intercessão para vir à frente. Quem for começar uma campanha, primeira semana, quinta, sexta e sétima semana de campanha, pode estar vindo à frente. E eu gostaria que você pensasse agora, quais são seus sonhos? Quais são seus planos para 2019? Você tem sonhado como José? Você tem tido sonhos que parecem tão reais, que você já quase consegue ver o final deles? Você consegue ver a sua família estruturada, você consegue ver as suas finanças estabilizadas, você consegue ver aquilo que você tanto queria acontecendo, a salvação na sua casa, na sua família, uma doença curada. Assim como José você consegue ver, mas entenda que acontecerão desvios de percurso, acontecerão dificuldades, acontecerão coisas da vida, problemas, oposições, rejeições. Mas se lembre também que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas a nossa luta é contra principados, potestades e forças espirituais que querem nos afastar de Deus, que querem nos fazer cair no pecado e na oposição contra os planos de Deus para a nossa vida. Mas que você seja como José, tenha esperança em dias melhores, tenha perseverança e haja sempre com entusiasmo, tenha fidelidade, seja sempre fiel a Deus e às pessoas, que você tenha sempre amor no coração, que você tenha sempre paciência de esperar, pois o tempo de Deus é perfeito, ele acontece no momento exato quando ele deve acontecer. Senhor, faz de nós José, Senhor, faz de nós como ele, enche o nosso coração dessas características, que nós possamos ser parecidos com ele. Na verdade, o nosso maior exemplo é Jesus, mas nós podemos olhar para outras pessoas da Bíblia, nós podemos nos espelhar e pedir: Deus, faça em mim uma história parecida. Eu quero vencer as lutas, as tribulações, as provações, as dificuldades, e sempre confiante em Ti, do que o que o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá. Pois os seus sonhos são maiores do que os nossos, Pai, e que eles sejam cumpridos, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas Tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só Tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os seus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar.
Eu sei que não há nenhuma provação, vamos declarar, maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Vamos declarar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia se alegrar e agradecer, porque mesmo no fundo do poço, o Senhor te tira e te dá mais uma oportunidade na vida. Ele não tira a sua vida. Ele pode tirar muitas coisas, Ele pode sim tirar, mas se Ele tem um propósito, Ele não tira a sua vida e sempre te dá uma nova oportunidade. Você pode agradecer e se alegrar, porque mesmo se você for um escravo como José, mesmo se você for encarcerado como José, mesmo se você for para uma terra estranha, se você considerar os sonhos de Deus para a sua vida, você prosperará, você fará a diferença, você cumprirá os propósitos daquele que te chamou, independente do lugar onde você estiver. E os sonhos de Deus, eles são perfeitos. Os sonhos de Deus são maravilhosos. Ele consegue enxergar começo, meio e fim.
E Ele nos revela aquilo que nós precisamos saber. Por isso o nosso desafio é conhecê-lo, prosseguir a conhecê-lo, entender os seus propósitos, obedecer a sua palavra e considerá-lo como o mais importante em nossas vidas. Por isso eu venho te convidar a cantar mais uma vez, que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Por isso vale a pena, sempre vai valer a pena acreditar. Vamos declarar mais uma vez. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. O dia está chegando e o dia é hoje. Seja renovado pela presença do Senhor e aplauda Ele nessa noite. Que Deus renove as suas forças. Feliz 2019 novamente. Cumprimente a pessoa do seu lado antes de sair. Que Deus os abençoe. Obrigado por essa noite. Glórias ao nosso Deus. Sonhos de Deus são maiores que os seus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os seus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer.